Fala pessoal, beleza? Gustavo na área. Como prometido aí a segunda parte sobre fundo imobiliário, com a presença do nosso ilustre Renato Roman e o Rafael também está na área. Fala aí pessoal, diz para mim, Rafael, o que você está vendo aí de importante para a gente conversar hoje com o Renatão? Pô, cara, né? A gente tem aí quem mais entende do assunto, né? Então vamos espremer ele para tirar todo o conteúdo que a gente tá precisando, né, cara? Então, assim, dentro de todas as perguntas, né? Acho que eu não podia começar de uma forma diferente. Qual o fator, Renato, que você acha mais importante na decisão para a gente entrar em um fundo, né? Para a gente poder adquirir um fundo? Qual você acha que é o fator mais importante? Eu acho que assim, o fator mais importante seria o alinhamento de interesse dos gestores junto com os cotistas, tá? Isso desencadeia aí uma série de benefícios para o fundo imobiliário, para que ele tenha uma boa carteira, uma boa alocação, uma visão próxima aqui, sabe em quais ativos e quais riscos ele está tomando. Então isso traduz aí uma carteira muito mais qualitativa, né? Então desde a da equipe até os gestores terem todas as cotas, né, todo mundo alinhado, terem aplicações no fundo imobiliário, tá? E terem ali o seu risco, né, no jogo, tá? Junto com os cotistas. E sempre serem transparentes quanto à alocação e sempre irem para o mercado para qualquer esclarecimento e se manterem próximo dos cotistas e distribuidores, tá? Acho que tudo isso para frente se traduz em uma boa carteira e boa alocação, tá? Você falou um pouquinho aí sobre os gestores, né? Então eu queria entender uma coisa, na minha opinião, é bem importante, né? Como é que a gente faz para ter acesso ao perfil desses gestores, para entender os resultados desses gestores, quem são, qual é o comportamento, como eles estão se comportando de fato com o atual mercado, como eles passaram pelas crises, como é o comportamento? Como a gente faz para ter essas informações sobre esses gestores? Legal. O acesso às informações de FIIs ela é bem assim fácil de pegar, tá? Primeiro, acho que o que mais sai de informação, tudo que sai de informação sobre os FIIs, tá no plantão B3, tá? Que é o plantão onde sai todas as informações de ações, de qualquer ativo de renda variável, tá? Ali o filtro é um pouco mais difícil, mas ali você é um primeiro lugar onde vai sair uma informação relevante de um fundo imobiliário, tá? Aí, filtrando um pouco mais, existem sites que você consegue achar fácil. Hoje tem coisa de 5, 6 sites que são interessantes ali quando você filtra um ativo no Google, etc., que filtram essas informações da B3 e consolidam desde pagamento de juros, a todos os relatórios, balancetes do fundo imobiliário, relatórios de gestão, tá? E você consegue ter acesso dentro desses sites a todos esses relatórios dos FIIs, tá? E até mais importante, você consegue, sabendo o nome da gestora, você consegue entrar no site da gestora, tá? E sempre vai ter uma carta do gestor de como que está a carteira, quais são os ativos na carteira, qual que é o histórico do fundo,
como que está toda a alocação, se for tijolo, vacância, todos os indicadores quantitativos, se for recebíveis, se tem inadimplência, se não tem, garantias. Então, você consegue fazer essa análise minuciosa, não só olhando, né, o rendimento do FII, mas tendo esse aspecto mais qualitativo, entrando nos sites, nas gestoras e buscando esses materiais. Lembrando sempre que a gente tem aqui alguns controles, algumas planilhas também que podem ser interessantes a gente disponibilizar para vocês, como um guia de FIIs que também tem algumas informações mais quantitativas, mas o ideal assim é sempre entrar no site das gestoras, tá? Para ficar sempre tendo um update do que acontece no fundo imobiliário, tá? Você disse que você tem uma planilha, né? E etc. Então a ABS, ela tem uma carteira automatizada de fundos? Ela indica algumas operações para os clientes em relação a fundos? Sim, essa planilha é mais um controle, tá? Um guia de fundos mais geralzão, tem lá os FIIs mais negociados na B3, tá? Mas em relação à alocação aqui na BS, a gente tem toda a nossa mesa private de renda variável que vai fazer toda a estruturação de um portfólio, toda a execução de um portfólio, seja o cliente querendo montar uma carteira do zero, tá? Ou com nomes já pré-estabelecidos, que ele já tem em mente, já tendo conversado com assessores que passam todo esse viés, ou via carteira recomendada de fundos imobiliários, tá? Essa carteira em parceria com a Bendorf, a gente tem já há algum tempo, e ela tem esse viés qualitativo dos ativos, o viés também de ativos com preços bons, tá? Em relação ao valor patrimonial, rendimentos interessantes e uma pulverização boa de segmentos, tá? Então, a gente fornece todo esse serviço aí de automatização da carteira e também execução, tá? Entendi. Nesse cenário, quais são as perspectivas que você está tendo para os fundos imobiliários daqui para frente? A gente passou por um cenário aí conturbado, né? Guerra Rússia com a Ucrânia, passamos aí por uma queda muito forte do Bovespa, agora uma recuperação. Qual está sendo a perspectiva que você está tendo para os fundos imobiliários? E dá para fazer até um adendo junto disso aí, né? Em relação à inflação global e a nossa taxa de juros também tendo essa elevação. Isso reflete também dentro desse todo esse contexto? Claro, né? Tá tudo dentro do atual cenário, né? Beleza. Sim, com certeza. Acho que essa pergunta não podia deixar de ter, porque faz muito sentido no mercado, tá? Então, todo impacto que a gente teve de inflação, que começou lá no começo, meio de 2021, começou a afetar já os FIIs naquela época, tá? E foi afetando cada vez mais. Por quê? Porque a inflação foi cada vez mais aumentando, ou seja, o Banco Central tem que intervir para aumentar mais os juros para conter essa inflação, e os FIIs de tijolo, por exemplo, eles pagam um yield ali de 9%, 10%, entendeu? Não muito mais do que isso, lógico, tem algumas exceções, mas não muito mais do que isso, tá? Então, quando a gente vê que os juros vai aumentar para acima de 10%, é comum ter um fluxo negativo para
FIIs mais voltados para ativos físicos, tá? Que são aqueles que a gente comentou na primeira parte, que são ativos galpões logísticos, shoppings, lajes, prédios corporativos, hospitais, tá? E a gente entrando aí no começo do ano, né, a gente entrou no começo do ano com um cenário de juros um pouco mais previsível, mas aí veio guerra, e isso tudo traduz numa pressão inflacionária ainda maior, o que fez que o Banco Central aumentasse ainda mais a perspectiva de aumento de juros, tá? O que também pressionou um pouco mais os ativos imobiliários, tá? E além disso, assim, quando a gente começa a entrar em um cenário um pouco mais, tá? Porque a gente fez, assim, o Brasil, na teoria, está fazendo o cenário, fez aí o Banco Central fez a lição de casa de aumentar os juros, né, antes de outros países, e isso, em alguma hora, vai ser traduzido em uma inflação mais baixa, tá? E já entrando mais em perspectivas futuras, tá? A inflação, né, quando demonstrar aí um começo de melhora, tá? É um trigger para os fundos imobiliários de tijolo começarem a subir. Inclusive, alguns deles já começaram a demonstrar esse movimento, tá? É lógico, aquela máxima, né? O mercado, ele precifica tudo antes. Então, a gente chegando aí numa previsão, né, nos juros futuros, tá? O que o Banco Central, já chegando num limite de aumento de juros, tá? A venda desses ativos começa a parar e começa a entrar fluxo nesses ativos, porque a gente sabe que quando começar o Banco Central a diminuir os juros, vai ser uma diminuição mais rápida, o que lá na frente vai favorecer os ativos que são mais estáveis em relação ao pagamento, que são os ativos de tijolo, né? Então, a gente está montando aí um cenário bem favorável para esse mercado, tá? Então, acho que essa é mais ou menos aí as perspectivas e o que explica, né? E fazendo uma junção aí de juros, inflação, a parte mais de guerra, pressão inflacionária, etc. Dentro dessa perspectiva, então, o que você está vendo para os FIIs agros, né, e os FIIs recebíveis, né? Qual a perspectiva dentro desse cenário para essas duas modalidades? Legal. De um ano e pouco para cá, né, o Banco Central não, né, a CVM, B3, permitiram, né, essa criação de FIAGROS, tá? O que são esses FIAGROS? Existem fundos imobiliários agro, que são fundos de terra, né, de arrendamento, valorização de terra, que são fundos imobiliários. Os FIAGROS são fundos de mesma característica que um fundo imobiliário de recebíveis, só que eles compram sempre a maior parte da carteira em CRAs, que são características iguais a um CRI, um recebível imobiliário, só que para fomentar o agronegócio, tá? Então, e depois que veio essa nova regulamentação, muitas gestoras começaram a fazer ofertas de FIAGROS, tá? Então,
eles são bem parecidos com os fundos de recebíveis imobiliários, os FIIs, os fundos imobiliários de recebíveis, tá? E na verdade, sim, lógico, são setores diferentes, então, normalmente, os CRAs, tá? Eles têm uma remuneração mais atrelada ao CDI mais uma porcentagem, lógico, tem exceções, tá? De agricultores, pecuaristas, etc., que querem uma dívida IPCA, ok, mas normalmente eles têm mais o viés CDI mais, tá? Para tomar uma dívida. E na parte recebíveis e também na parte de fiagros, acho que é interessante falar da pulverização da carteira, né? Porque o gestor está colocando dívidas dentro da carteira, né? O que são essas dívidas? Eles emprestam, lógico, são operações securitizadas, eles emprestam esse valor para determinadas empresas do ramo imobiliário, do ramo agro, em troca de uma remuneração, tá? Essa remuneração pode ser IPCA mais uma taxa, pode ser IGPM mais uma taxa, pode ser CDI mais uma taxa, tá? E aí esses ativos são encarteirados pelo fundo imobiliário, tá? E então a gente coloca aí normalmente o ideal é uma carteira de um fundo de recebíveis imobiliário ou um fiagro, né, ter uma carteira bem pulverizada, não passar de uma exposição de mais de 10% em um papel, que já é alta, tá? Ter garantias reais das operações, tá? E sempre também olhando boas empresas que sejam boas pagadoras e tenha também uma taxa atrativa do recebível, tá? E um ponto que eu gosto de comentar também, existem dentro dos recebíveis, existem diferentes riscos, tá? Existe ali o recebível, o CRI, que é um recebível mais high grade, tá? De uma empresa mais sólida, que vai pagar um yield um pouco mais baixo, mas você tem mais uma certeza ali de que é um crédito bom, tá? E você tem operações mais high yield, tá? E aí elas focam mais em uma taxa boa, tá? Com um grau de risco um pouco maior. O que são esses ativos com grau de risco um pouco maior no mercado imobiliário, tá? Aí são operações de loteamento, multipropriedade, tá? Que são operações com incorporadoras que vão fazer um loteamento do zero, e aí eles vão estruturado um recebível para essa incorporadora tocar um loteamento, né, que é um processo desde o início, com múltiplas moradias, e aí tem muito a questão da venda dos ativos, né, pela incorporadora, a saúde financeira dessa incorporadora ou construtora, tá, para que ela possa pagar essa dívida que ela tem. Então é sempre bom o gestor se antecipar e antes de conceder o crédito, mesmo seja high grade também, é sempre bom ter garantias reais dos CRIs e CRAs que estruturarem, tá? Dentro dessa parte de risco, me surgiu até uma dúvida agora, que é a seguinte, eu estou um pouco atrelado às commodities, né? Então, quando eu falo de fiagro,
milho, soja, tudo isso também vai impactar diretamente, ao meu ver, né, nesse FII. Então eu estou exposto também a estacionalidades por questão climática, até mesmo essa guerra aí Ucrânia-Rússia, o trigo, né, deu aquele boom. Eu fico exposto também nesse FII agro dessa forma, eu também posso sentir essa oscilação negativa? Dentro de uma carteira de um FII agro, são só dívidas, tá? O que, então, dentro da carteira dele, a marcação dos ativos vão ser só de acordo com a remuneração da dívida, que o agricultor, não importa o setor dele, se comprometeu em pagar. Então, se ele se comprometeu a pagar CDI mais 5%, ele vai pagar CDI mais 5%, tá? Não importando se a soja foi para as alturas ou caiu, entendeu? Então, o que pode acontecer esse agricultor ter aí a sua saúde financeira meio que pro brejo, acontecer isso, qualquer empresa está exposta, inclusive em commodities, que é um setor que também tem uma volatilidade alta, e ele não ser capaz de pagar essa dívida. E tendo o fundo imobiliário atrelado uma garantia real na operação, ele vai lá, executa essa garantia real e paga incorpora dentro da carteira do FII as garantias reais. E é sempre que o FII coloca uma garantia real, o FII ou FIAGRO coloca uma garantia real na carteira, é importante que o valor dela seja maior do que o valor da dívida, tá? Para que, se ela tiver que liquidar o ativo rápido, liquide pelo menos o valor todo da dívida, tá? Entendi. Nesse cenário, então, que você está falando, a Blue Star, ela consegue oferecer para a gente algum tipo de atualização, para a gente tomar uma decisão em relação à nossa exposição em cima de algum fundo? Sim, a gente tem um acompanhamento muito próximo com as gestoras, tá? E com o mercado como um todo. Então, a gente já faz um filtro qualitativo, tá? Então, esse filtro qualitativo já tem gestoras que a gente gosta, gestoras que a gente já trabalha há muito tempo, já tem uma senioridade aí no mercado. Então, e novas que estão entrando, a gente também olha e fica um pouco mais, demora um pouco de tempo para entrar, mas para garantir que seja uma boa alocação. Então, todo esse olho, né, essa vigilância tem que ter com as carteiras, com os FIIs. Então, toda a nossa inteligência aqui por trás, de controle dos ativos, falar com as gestoras, falar com os outros players de mercado, fazem a gente ter uma visão boa do que se passa dentro da carteira dos fundos imobiliários, tá? Então, é um acompanhamento bem próximo. Pô, cara, que ótimo. Acho que essa parte desse acompanhamento é muito importante, porque às vezes a pessoa que está operando, o cliente, né, que ele quer comprar um fundo, às vezes ele não tem todas essas informações, Exato. né? Então, acho que nessa parte que a assessoria prevalece, né? Porque uma boa assessoria, né, ela faz a diferença. Naquele nosso último bate-papo que a gente fez no nosso Instagram, todas as dicas que você deu de fundos, a carteira está rendendo, né? A gente deu uma atualização hoje na carteira e está super legal o rendimento, né? Com aquelas dicas que você deu sobre os fundos. Legal. E é isso que faz a diferença, cara. É por isso que a gente
sempre vai trabalhar junto com vocês em cima dessa parte, porque a gente está muito bem calçado quando a gente fala de assessoria, porque vocês realmente são feras aí no que vocês fazem, cara. Pô, show de bola. Receber esse feedback, Rafa, acho que é nosso lado aqui, putz, 100% também. O João sempre fala de vocês e é isso que a gente quer ter de parceria, exemplos como vocês que fazem um trabalho excelente aí e dão todo esse educacional para os clientes e a gente faz essa ponta aqui, né, de mais oferecer toda essa estrutura, né? Então, parabéns a vocês também, acho que é muito bom o que vocês fazem. Valeu, cara. Isso aí, pessoal. Para quem curtiu o conteúdo aí, não esquece de deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. E a nossa jornada está só começando, né? Tem muito assunto ainda pela frente, a gente vai voltar a se encontrar com o Renato mais vezes, então tem muito assunto bom. Se tu tem alguma dica, alguma dúvida, quiser deixar aqui embaixo nos comentários também, fica à vontade, a gente pode estar abordando esse tópico aí no próximo vídeo. Galera, só avisando também, não deixem também de ativar aqui as notificações, né? Ativar os sininhos, porque a gente já falou com o Marquinhos sobre o cenário de ações, né? Foi um bate-papo super legal, muito produtivo. A gente agora está falando com o Renato. Os nossos próximos bate-papos já estão na nossa mira já, são as partes de commodities. A gente já fala sobre renda fixa, algo extremamente importante também para quem gosta de ter menos volatilidade, né? Gosta de ter um pouquinho mais de pé no chão. Fundo imobiliário é algo muito positivo também para quem tem essa perspectiva. Então, vocês não podem perder o nosso próximo bate-papo, tá bom? Então, não esqueçam de ativar aqui as notificações e ativar o sininho, porque isso é muito importante para vocês também. Fechado. Show de bola, pessoal. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, tchau.